Deixa Deus te usar. Em nome do Senhor Jesus. Suas mãos estão para cima. Vamos, peço para os irmãos abrirem suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 2. Enquanto os irmãos procuram, eu gostaria de agradecer ao pastor Edmilson, que nos fez este convite. Eu também desejo que nessa noite o Senhor possa abençoar a vida de cada um que está aqui. Amém? Todos os irmãos acharam? Êxodo capítulo 2. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Que diz assim: o nascimento de Moisés. E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio. E as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos. E enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a viu o menino. E eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, filha de Faraó: irei eu chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, o qual o adotou, e chamou seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Glória a Deus, irmãos, podem tomar os vossos assentos. Glória a Deus. Irmãos, nós acabamos de ler, aleluia, uma passagem em que vai retratar o nascimento de Moisés. Mas antes do nascimento de Moisés, como nós podemos ler no livro de Êxodo, do capítulo 1, o povo de Deus estava sofrendo grandemente, grandes perseguições, terríveis aflições, porque nos diz a Bíblia que agora o rei do Egito que estava ali, ele não conhecia a José. E ele vê aquele povo crescendo de uma forma grande, se multiplicando grandemente, e ele fica preocupado e decide afligir o povo de Deus. E nós vemos que José não foi alguém, irmãos, que não teve nenhuma importância ali no Egito. Pelo contrário, ele teve muita importância ali. Ele não foi ali dar uma espiadinha no Egito, não foi tirar umas férias, dar uma passeada. Não, ele foi governador do Egito. Aleluia. E era um homem cheio do Espírito de Deus. Porque nós podemos ver na Bíblia Sagrada que o faraó que estava na época de José, ele reconheceu o Espírito de Deus na vida de José. Certa feita, ninguém conseguia interpretar o sonho de Faraó. Ele chama mago, chama adivinho, chama um monte de gente lá, ninguém consegue adivinhar, ninguém consegue interpretar o sonho de Faraó. Então, o copeiro, um homem que estava ali, que havia dividido cela com José, que havia estado na prisão com José, que certa feita José interpretou o sonho dele, e aconteceu certinho, do jeito que ele falou. Então, ele fala para o rei manda chamar José. E José interpreta o sonho do rei. Não só interpreta, como dá a solução para o problema. Como nós conhecemos bem a história de José. José interpreta e dá a solução para o problema. Que haveria ali bonança, depois viria fome. Então, ele dá a solução para o problema. Então, ele interpreta e dá a solução para o problema. E José fala assim: olha, agora você tem que colocar alguém para tomar conta deste trabalho, para tomar conta desse serviço. E
E Faraó olha para ele e diz: e quem é que eu vou colocar não ser você, que tem o Espírito de Deus na sua vida? Ele foi conhecido por um homem que não temia Deus. Um homem que não temia Deus reconheceu o Espírito de Deus na vida de José. E nós podemos ver isso claramente quando ele chega ali no Egito, quando ele vai para a casa de Potifar. A Bíblia diz que a casa de Potifar era abençoada porque José estava ali. José estava ali e porque a presença de Deus estava sobre José, a casa ali de Potifar também estava sendo abençoada. Glória a Deus. Então, certa feita, a mulher de Faraó começa a se interessar por José. Ela quer, aleluia, quer José. Mas, irmãos, José, ele não aceita essa tentação. Aleluia. Ele diz para ela: olha, o seu marido depois dele, eu mando tudo aqui depois dele. Ele me deixou aqui a cargo de tudo. Depois dele sou eu, mas eu só não posso tocar em você. Poderia eu fazer uma maldade dessa e pecar contra o meu Deus? Olha o que esse jovem disse: poderia eu pecar contra o meu Deus? José, irmãos, poderia estar revoltado e dizer: mas olha só o que Deus permitiu na minha vida. Ele não está comigo, porque se ele estivesse comigo, ele não tinha permitido tudo isso que aconteceu na minha vida. Perdi minha mãe logo cedo, fui vendido pelos meus irmãos, estou longe do meu pai, estou longe do meu povo, estou longe dos meus costumes. Quer saber? Se Deus estivesse comigo, não estava acontecendo nada disso, eu vou pecar. Ou ele simplesmente poderia ter pensado: olha, eu estou num status bom, né? Depois de Potifar, é eu que mando aqui, então eu não vou perder meus status, não. Não, isso não foi por causa disso. Ele não pecou porque não queria pecar contra o seu Deus. Isso é muito bonito, irmãos, porque essa é uma preocupação que nós temos que ter na nossa vida, porque nós sabemos que o que separa nós de Deus é o pecado. E José não queria perder essa presença na sua vida, era tudo que ele tinha, era a presença de Deus. Ele não queria perder essa presença gloriosa e disse: eu não posso pecar contra o meu Deus. Nós também temos que estar atentos e estar em vigilância, porque nós achamos bonito a honra que José teve. Ali, ele foi honrado, exaltado, e muitas das vezes: eu quero ser igual a José, quero ser exaltado, eu quero ser honrado. Mas eu quero dizer para você que aqui está nessa noite, que a maior honra que existe na minha vida e na sua, a maior honra que existe para o homem e para a mulher, é um dia poder pisar nas mansões celestiais. Eu não conheço glória e honra maior do que essa, do que um dia poder olhar Cristo face a face, olhar em seus olhos, abraçá-lo, dizer: Jesus, obrigado pelo Calvário, obrigado por ter enfrentado a cruz, obrigado por ter carregado os meus pecados nas suas costas, obrigado. Se não fosse por ti, eu não estaria aqui hoje. Igreja do Senhor, não existe privilégio maior do que esse, poder ver Jesus, abraçá-lo. Não existe privilégio maior do que esse. Nós temos que estar atentos ao pecado, irmãos. Temos que estar atentos, inimigo, às ciladas para nos derrubar. Temos que tomar cuidado e temos que estar vigilante igual José. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, como foi dito aqui quarta-feira: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tens um advogado, Jesus Cristo, o justo. Mas é necessário, irmãos, tomar cuidado e ter um arrependimento verdadeiro, porque quando nós temos um arrependimento verdadeiro, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Aleluia, glória a Deus. E nós vemos aqui, irmãos, que Faraó já havia esquecido de José. A única coisa que ele conseguia ver era um povo crescendo, era um povo multiplicando fortemente. Aleluia. E ele diz: não, nós temos que fazer alguma coisa, não dá para se for ficar crescendo desse jeito, não. Nós temos que impedir esse crescimento. E ele começa a amargar a vida do povo de Deus, colocar sofrimento. Mas nós sabemos, irmãos, isso aqui era promessa de Deus. Deus prometeu para Abraão que a descendência dele seria assim, seria numerosa, como as estrelas, não ia dar nem para contar. Era a promessa de Deus.
E a promessa de Deus, ela está se cumprindo a todo vapor. O povo está crescendo. O povo está crescendo. É promessa, o povo está crescendo. Glória a Deus. Mas diz as Sagradas Escrituras que quanto mais ele afligia a vida do povo de Deus, mais o povo de Deus crescia. Ele afligia, judiava, castigava, mas nada adiantava, porque o povo continuava crescendo. Não tem jeito, irmãos, não tem jeito. Nós vemos, irmãos, na Bíblia, muitos sendo perseguidos. Nós vemos o próprio Cristo foi perseguido. Certa feita pegaram Estevão para apedrejar. O jovem estava sendo usado tremendamente por Deus. Deus estava usando ele para operar sinais, prodígios e maravilhas. Mas eles pegaram ele para apedrejar, começaram a apedrejar o servo do Senhor. Mas, irmãos, enquanto Estevão estava sendo apedrejado, enquanto seu sangue ia caindo na terra, mas mal sabiam eles que ali no meio deles Deus estava levantando o que ia ser usado grandemente na mão de Deus. Estavam colocando ali aos pés deles suas capas. Enquanto eles estavam calando uma voz, Deus estava preparando uma voz que ia ecoar muito longe, porque até hoje nós temos os escritos dele aqui na Bíblia Sagrada e podemos nos alimentar. Eles acharam que estavam calando um pregador, mas Deus estava preparando um que iria ser usado poderosamente pela mão de Deus. O apóstolo Paulo, aleluia, que grande instrumento foi na mão de Deus. Nós vemos, irmãos, que há anos a China é perseguida, os cristãos da China são perseguidos há muitos anos e até hoje não parou o crescimento do cristianismo. Até hoje o cristianismo está ali. Há anos os crentes da Coreia do Norte são perseguidos, mas ainda tem crente ali, ainda tem cristão ali. Não consegue conter. É o povo de Deus, é a vontade de Deus. Não tem como parar. Certa feita queriam matar, glória a Deus, Pedro e João queriam matar. Aí levanta um fariseu chamado Gamaliel e diz assim: olha, não faz nada com eles não, cuidado aí com o que vocês vão fazer. Não se preocupa não, porque se levantou alguns aí, Teudas, um homem que tinha mais de 400 seguidores, ele morreu, acabou ali, o que ele ensinava acabou, caiu por terra. Depois veio o Judas, o Galileu, também caiu por terra, os seus ensinamentos, ele morreu, não floresceu, não virou nada. Se esse daí, o que eles estão ensinando é de homem, fica tranquilo, vai perecer também. Mas se o que eles estão ensinando é de Deus, ninguém vai conseguir parar. E quem tentar vai estar lutando contra o próprio Deus, porque é vontade de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Nós vimos que até a Bíblia Sagrada é perseguida, há países que ela é queimada, ela é rasgada. Mas, irmãos, há décadas a Bíblia vem sendo o livro mais vendido do mundo. Há décadas, por mais que tentam destruir, a Bíblia não está perdendo essa posição. O livro mais vendido do mundo, o livro mais distribuído do mundo. Glória a Deus! Não tem como parar. Aí tem gente que está dizendo que essa Bíblia aqui não é a palavra de Deus, só contém a história de Cristo. É claro, contém a história de Cristo, mas é obviamente que é a palavra de Deus. Essa palavra, ela é viva, ela liberta, ela transforma, ela restaura, ela dá sustento, ela dá guarida, ela dá esperança, ela dá salvação, ela dá cura, ela dá transformação, ela dá sustentação, ela dá libertação. Aleluia! Essa palavra é poderosa. Glória a Deus. Aleluia! É a palavra de Deus, é viva, eficaz. Aleluia! Glória a Deus. E nós vemos que Faraó, a sua primeira tentativa de diminuir o povo, dá certo. Não dá certo, só que ele não desiste. O povo está crescendo, os seus planos, a sua primeira tentativa não deu certo. Então ele chama duas parteiras e diz: olha, é o seguinte, agora vocês vão fazer o parto ali das hebreias, mas na hora que vocês verem os bebês nascendo, pode matar as crianças. Mata as crianças. Se for menina, deixa viver. Se for menino, mata.
Assim foi a ordem, assim foi o decreto real para aquelas duas mulheres. Diz as Sagradas Escrituras que elas não mataram bebê nenhum, porque elas temeram a Deus. Aleluia. Elas não estavam desobedecendo qualquer um, não. Elas estavam desobedecendo o rei do Egito. Podia morrer. Sabe lá o que podia acontecer com elas? Era um decreto real que elas estavam desobedecendo. Mas elas preferiram temer a Deus Todo-Poderoso. Olha só, eu vou desobedecer esse homem, ele está mandando matar bebezinho. O que é que ele vai fazer com a gente? Ele vai obedecer. Mas elas preferiram obedecer a Deus, temeram a Deus. E sabe o que aconteceu com elas? Elas não morreram, não aconteceu nada. Pelo contrário, Deus abençoou grandemente a vida delas. Deus deu uma família abençoada para elas. Tudo porque elas temeram a Deus. Certa feita Jesus disse, olha, o homem, não precisa temer os homens não, porque os homens só podem acabar com a vida. Jesus é aquele que faz perecer a vida, a carne, e faz perecer a alma também. É a Ele que nós devemos temer. A melhor escolha que nós podemos fazer na nossa vida é temer ao Deus Todo-Poderoso. E elas assim fizeram e foram abençoadas. Desobedeceram o decreto real daqui da terra, mas foram abençoadas pelo Rei dos Céus. Aleluia. Irmãos, a segunda tentativa foi frustrada também. Faraó chama elas, olha, o que aconteceu, né? Vocês não estão matando os bebezinhos, não? Elas dão uma desculpa, não, é que quando a gente chega lá, elas já ganhou neném, não dá para fazer nada com os bebês. Deram uma desculpa, e aleluia, glória a Deus, e saíram dessas belezas, porque Deus estava com elas, aleluia. Aí ele vai tentar a terceira tentativa, glória a Deus, e ele pede para os soldados jogar os bebês que nascerem no rio. Agora todos os bebês que nascerem, joguem no rio. Então, Moisés, ele nasce nesse momento. Moisés nasce nessa época, neste episódio, em que estava difícil ter filho ali. Porque os meninos eram jogados no rio. Uma dificuldade dessa, Moisés nasce. Esse problema difícil, Moisés nasce. Mas diz a Bíblia que a mãe de Moisés, ela escondeu ele por 3 meses. E foi pela fé. Quando nós lemos em Hebreus, nós podemos ver, Hebreus 11, 23, nós podemos ver que foi pela fé. Foi pela fé. Os pais de Moisés esconderam o menino pela fé. Pela fé de Deus, Deus Todo-Poderoso. Foi pela fé. Foi um ato de fé isso aqui. Aleluia. Isso é muito interessante, irmão. Nós vemos que quando ela não pôde mais esconder, ela fez uma arca e colocou ele ali no Rio Nilo, perto dos juncos ali. Construiu uma arquinha, passou betume, pôs proteção ali, colocou ali no rio, no meio dos juncos. Glória a Deus. É interessante, irmãos, porque os outros meninos, Moisés também foi para o rio, igual os outros meninos foram. Mas a diferença é que Moisés estava dentro da arca. O rio Nilo era um rio perigoso, tinha muito crocodilo ali. Mas Moisés estava dentro da arca. E nós podemos ver que dentro da arca é o melhor lugar para se estar. Dentro da arca, na presença de Jesus, é o melhor lugar para se estar. Noé e sua família foram salvos porque estava dentro da arca. Há perigos aí fora. O inimigo quer nos derrubar. Aleluia. O pecado quer nos destruir. Mas é preciso estar na presença do Cristo amado, na arca, na proteção de Deus, porque dentro da arca há salvação. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Então nós vemos que deu certo o plano ali de Joquebede, Moisés foi salvo. Glória a Deus. E ela queria só salvar, ela só queria salvar. Fez de tudo para salvar o filho dela, ela só queria salvar. Mas ela salvou, ela criou, ela amamentou e ela ainda ganhou um salário. Só queria salvar, mas ganhou até mais do que isso. Porque quando nós lemos lá em Efésios 3:20, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos.
pensamos, aleluia. Talvez você tenha orado para Deus salvar alguém, irmãos. E Ele pode salvar e ainda fazer muito mais. É claro que a salvação é a melhor coisa que pode acontecer na vida do homem e da mulher. Não existe coisa melhor do que ser salvo. É a melhor coisa. Mas Deus ainda faz mais. Ele usa. Você está orando, Deus, salva meu filho, salva minha esposa, salva minha filha. Mas Deus salva e ainda faz ele ser um pastor. Deus salva e ainda faz ele para ser um pregador do evangelho. Deus salva e faz ela ser uma missionária, uma ganhadora de alma para o reino de Deus, porque Ele é poderoso para fazer. Se Ele quer, não tem quem pode pedir. Aleluia. Quem é que pode pedir a vontade de Deus? Ninguém. Aleluia. E nós vemos aqui, irmãos, com tudo isso, para que Moisés fosse salvo, para que Moisés não morresse, nós vemos pessoas aqui sendo instrumento de Deus. O plano de Deus era libertar o povo do Egito, da escravidão do Egito. E Ele começa usando pessoas, Ele começa esse plano usando pessoas. Nós podemos ver as parteiras, foi instrumento de Deus. Quantos meninos elas não salvaram? Nós vemos Joquebede, foi instrumento de Deus. Mulher de fé, mulher guerreira, que não temeu, mas escondeu seu filho, conseguiu salvá-lo. Nós precisamos, irmãos, também ser de ação. Precisamos ser de fé. Nossa fé tem que estar depositada no Deus Todo-Poderoso. Nosso joelho precisa estar no chão. Nós temos que clamar. Nós não podemos simplesmente ficar parados, reclamando. Ai meu Deus, olha agora, está dando tudo errado, o que eu vou fazer? Ei, você tem um Deus Todo-Poderoso. Clame a Ele, ora, busca e mantenha sua fé nele, porque Ele é poderoso para te ajudar, para te dar a vitória. Aleluia. Aí nós vemos Miriam também, ela também foi um instrumento de Deus. Miriam estava ali vigiando, ela postou-se de longe para observar o seu irmão, ela estava vigiando. Ela foi um instrumento usado por Deus. Foi ela que foi falar com a filha de Faraó e depois avisar a mãe. Ela também foi usada por Deus. E nós vemos que a vigilância também é algo importante para nós. Nós precisamos vigiar, porque às vezes nós oramos, mas às vezes não vigiamos. E a vigilância também é muito importante. Não adianta eu orar 2 horas e depois ir lá na casa da vizinha tomar um café, falar mal da rua inteira, falar mal do bairro inteiro. Nós precisamos vigiar. Não adianta eu orar, levantar com dor nas costas, mancando, e depois assistir coisa que não deve na internet. E depois assistir coisa que não vai ser para o seu elevo espiritual, mas vai ser para te esfriar espiritualmente. Então nós precisamos estar em vigilância. Orar é importantíssimo demais, mas a vigilância também é importante para as nossas vidas. Aí nós vemos também a filha de Faraó, ela também foi um instrumento por Deus. Porque ela viu o menino chorar, ela teve compaixão, diz a Bíblia. E nós precisamos ter compaixão também daqueles que sofrem, daqueles que estão lá no mundo, sem esperança, sem alegria, sem paz. Há almas que estão chorando lá fora. Há um choro doído lá fora de almas que precisam ouvir sobre o amor de Cristo. Nós precisamos ter essa compaixão, porque nós vemos, irmãos, que este propósito, este plano que Deus fez ali para libertar o povo do Egito, usando as parteiras, a Joquebede, Miriam e até a filha de Faraó e Moisés, que foi o grande libertador do povo de Deus. Nós vemos Deus usando pessoas para libertar o povo de Israel, e Ele quer fazer o mesmo conosco. Ele quer nos usar, Ele quer nos usar como instrumento para arrancar vidas que estão na escravidão do pecado. Ele quer nos usar para anunciar as boas novas de Cristo, para anunciar o seu propósito, o seu plano de salvação, porque nós sabemos que a morte de Cristo no Calvário, ela foi vontade de Deus. A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que a Deus agradou o Noelo. Nós precisamos anunciar este propósito de salvação para os perdidos. Precisamos ser instrumentos de Deus, aleluia, para anunciar nosso amado Salvador, para anunciar
sua glória ali, a sua formosura, e vem aqui. Ele é um homem de dores. Aqui, irmãos, ele veio em carne, aleluia, sofreu, enfrentou o Calvário, e nós precisamos anunciar este plano de salvação. Glória a Deus, glória a Deus. Deus quer usar os instrumentos dele aqui nessa noite. Talvez você diga, mas Moisés era pesado de língua, isso foi impedimento para ele libertar o povo de Israel, ali usado por Deus? Não foi impedimento. Cadê os instrumentos de Deus aqui nessa noite? Deus quer te usar, aleluia. Deus quer te usar. Quero dizer para você que para mim estar ministrando aqui é milagre de Deus. Pensa numa pessoa tímida, mas Deus é o Deus que faz milagre. Eu não estou aqui embaixo de milagre, é milagre de Deus. Por isso eu quero exaltá-lo, louvá-lo, porque ele é poderoso para fazer milagre. Ele é poderoso para te libertar, te transformar e fazer você um vaso usado nas mãos dele. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Irmão, se coloque de pé. Queria chamar a missionária aqui para louvar ao Senhor. Deixa eu te usar das trabalhas, querido. Aleluia, aleluia, irmãos. A sua prova não é para te parar, mas é para você buscar mais ainda Ele. A sua prova é para que você se